Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui nessa oportunidade para participar de mais uma lição do nosso projeto Minha Família Fazendo Missões. Estaremos trabalhando nessa oportunidade a nossa segunda lição, que tem como tema o que deu errado, entendendo o pecado. Nessa oportunidade eu quero louvar a Deus pela vida de todas as famílias que estão participando desse projeto. O meu desejo é que a bênção de Deus alcance não só as famílias, como todas as pessoas amigas que estarão participando. O nosso desejo é que, através desse projeto, a palavra de Deus seja propagada, anunciada e levada ao conhecimento de todas as pessoas amigas. Como também o desejo do nosso coração é que todas as famílias que estão e que estarão participando desse projeto se tornem um instrumento de Deus, que cada lar se torne um lugar onde a presença de Deus se torne evidente para alcançar outras famílias e outras vidas para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, o meu desejo é que a bênção do Senhor continue sobre a vida de todos os participantes desse projeto. A nossa leitura encontra-se em Romanos capítulo 3, verso de número 23, texto sagrado que vai nos dizer assim, Romanos capítulo 3, verso de número 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Queridos irmãos, nós estaremos estudando na nossa segunda lição um pouco acerca do pecado. Dentro da nossa apostila, nós temos a nossa introdução. Na nossa introdução, nós estaremos tratando um pouco sobre a questão do mal que é tratado na Bíblia a partir do relato do livro de Gênesis, sobre a queda do homem. O relato histórico descreve o princípio da tentação ao homem e ao seu pecado, trazendo maldição para a sua vida pessoal e a toda a humanidade. Na teologia cristã, a doutrina do pecado ocupa grande espaço porque o cristianismo é a religião da redenção da raça humana. De todas as doutrinas bíblicas, 3 delas são de vastas amplitude, porque tratam de Deus, do pecado e da redenção. Existe uma interrelação entre essas 3 doutrinas. É impossível tratar do pecado sem mencionar a redenção do pecador e, naturalmente, a sua relação com a fonte, que é Deus. Quando eu olho para a nossa lição, e que vai tratar sobre o pecado, eu preciso entender que o termo hamartiologia deriva de 2 vocábulos da língua grega, a língua do Novo Testamento, hamartia e logos, os quais significam estudo acerca do pecado. O termo é aplicável ao pecado, seja este considerado um ato, seja considerado um estado ou uma condição. O sentido do termo é que o pecado é um desvio do fim ou propósito, estabelecido por Deus para determinado fato ou conduta humana. Quando você abrir a sua apostila, você vai encontrar o seu material para o nosso trabalho. Nós colocamos na nossa apostila e separamos na nossa apostila acerca do pecado da seguinte forma. Primeiro, nós dividimos em 5 pontos. Primeiro, sua definição divina. Segundo, seus aspectos malignos. Terceiro, quanto à sua prática. Quarto, a sua origem dentro de nós. E quinto, quanto às suas consequências gerais. Assim está dividido a nossa apostila para participarmos da nossa segunda lição. Dentro da nossa oportunidade, do nosso primeiro ponto, nós temos assim, sua definição divina. De todas as palavras originais da Bíblia, traduzidas em português por pecado e pecar, a mais empregada é a que significa errar o alvo.
ela expressa tanto o estado ou disposição pecaminosa como o ato de pecar. É aquilo que está registrado em Romanos capítulo 3 e o verso 23. Porque todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Então, quando eu olho para essa definição em português, errar o alvo, ela expressa tanto o estado ou disposição pecaminosa como o ato de pecar. Então, nós estamos aí dentro da sua definição divina. Eu preciso entender que também outros termos originais são muito importantes, mostrando a natureza maligna do pecado. Que são? Quais são elas? Primeiro aqui, transgressão ou violação da lei divina, desordem, anarquia, no grego anomia, que encontra-se em 1 João capítulo 3, verso 4b. Em suma, nós temos a definição de rebelião contra Deus. Então, quando o homem peca, ele está se rebelando contra Deus. Eu também preciso olhar para outra definição que seja iniquidade, que encontra-se no livro de Atos, capítulo 8, verso 23, 1 João, capítulo 5, verso 17. Você pode ler e acompanhar e confirmar com essas duas referências. Também temos outra definição divina como desobediência. Todas as vezes que o homem peca, ele está desobedecendo a Deus. Ele está desobedecendo a sua palavra. E nós também temos outra definição, que é incredulidade. Primeiro é João capítulo 16, o Evangelho, verso 9, Hebreus capítulo 3, verso 12. Todo pecado tem a sua raiz na incredulidade. Por isso que eu quero ler com você a referência de Hebreus, capítulo 3, e o verso de número 12. Olha o que está escrito. Hebreus, capítulo 3, e o verso de número 12. Hebreus, capítulo 3, e o verso de número 12, que a palavra de Deus vai nos dizer assim, Hebreus 3 e 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então, nós estamos vendo que uma das definições divinas em relação ao pecado é a incredulidade. Então, recapitulando, nosso primeiro ponto fala sobre a sua definição divina. Nós temos transgressão, iniquidade, desobediência e incredulidade. No nosso segundo ponto, nós estaremos tratando, juntamente com os irmãos, os aspectos malignos do pecado. Quais são eles? Quanto à sua natureza, ao pecado congênito, inato, herdado de Adão, que encontra-se em Salmo 51, 5, Romanos 7, 18, 1 João 1, 7. Eu preciso entender que é o pecado como estado do ser humano. Por isso que a Bíblia vai nos dizer assim, eu preciso até ler, quero ler com os irmãos, o que está escrito na palavra de Deus, para que a gente possa olhar. O salmista, no Salmo 51, verso de número 5, ele vai trazer a seguinte expressão. Salmos de número 51, verso de número 5. Olha o que diz o texto sagrado. 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Quer dizer, o homem, quando nasce, ele já herda essa natureza pecaminosa. Então, quanto os seus aspectos malignos, nós temos aí o pecado congênito, inato, que é herdado de Adão. Herdado pelo pecado cometido lá no início. E nós temos o pecado praticado. 1 João 1,9 diz assim, 1 João, capítulo 1, e o verso de número 9, quando o texto sagrado nos diz assim, 1 João, capítulo 1, verso de número 9. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Então, há o pecado praticado, aquilo que a gente pratica, aquilo quando a gente consuma o ato de pecar, de desobedecer o Deus Todo-Poderoso. Aí tem aí o pecado praticado. O primeiro vem na Bíblia no singular, o segundo no plural. É o pecado como ato do ser humano. Se a natureza herdada, o homem já herda ao nascer, o segundo aspecto é o pecado praticado. Aquilo que o homem faz para desobedecer ao Deus Todo-Poderoso e a sua palavra. Nós temos o nosso terceiro ponto que vai tratar sobre quanto à sua prática. Nós temos aí Tiago 1,15, ao pecado por comissão. E temos também o pecado por omissão, que há uma diferença entre o pecado por comissão e o pecado por omissão. O pecado por comissão é transgredir ativamente um mandamento de Deus, é fazer o que é mal. É aquilo que Deus diz não faça e o homem faz. O pecado por omissão já é diferente. O pecado por omissão é não fazer o bem. A Bíblia diz que se eu posso fazer e não faço, eu estou pecando. Então nós temos aí quanto à sua prática. E eu coloquei o pecado por comissão, o pecado por omissão e a sua diferença de acordo com a Bíblia Sagrada. No quarto ponto, nós temos aí quanto à origem do pecado dentro do ser humano. E eu preciso entender que quando eu falo na sua origem dentro de nós, eu estou dizendo que ele tem a origem nos instintos perversos pela queda. Todos nós precisamos entender que quando Deus fez o homem, Deus criou o homem puro. Mas através da queda veio o pecado. E esse pecado trouxe ao homem inúmeras consequências. E o homem, por ter pecado, ele tem dentro de si instintos perversos, que foi herdado através da queda. Esses instintos saíram perfeitos da mão do Criador, mas a queda transtornou tudo. Então, quanto à sua origem dentro de nós, é nos instintos pervertidos que existem no coração do homem pela queda ou na vida do homem. Eu preciso entender que é o pecado da carne. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Eu preciso entender que há o pecado do Espírito. Está aí todas as referências que os irmãos podem acompanhar, meditar e refletir. O nosso quinto ponto, que eu queria dar um pouco mais de ênfase, nós temos aí quanto às suas consequências gerais. Nós temos aí o quarto ponto, a sua origem dentro de nós, e no quinto ponto eu destaquei quanto às suas consequências gerais. Quais são essas consequências gerais na vida do homem ou na vida da humanidade em relação ao pecado? Primeiro, eu preciso entender que a humanidade ou o homem que vive na prática do pecado, o pecado o inquieta e aflige o pecador. Quando eu olho para a Bíblia, Isaías capítulo 48, verso de número 22, nos diz assim, Isaías capítulo 48, verso de número 22. Olha o que diz o texto sagrado. Isaías, capítulo 48, verso de número 22. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. É claro que a Bíblia está dizendo, todos aqueles que vivem na prática do pecado não vivem em paz. Por quê? Porque o pecado inquieta e aflige o pecador. Outra consequência que acontece na vida do homem por causa do pecado, o pecado interrompe a comunhão com Deus. É impossível o homem viver na prática do pecado e achar que há possibilidade dele ter comunhão com Deus. Porque a Bíblia vai nos dizer em Isaías capítulo 59, verso de número 2. Olha o que o texto sagrado vai nos dizer, Isaías, capítulo 59, verso 2, Mas as vossas iniquidades fazem separação
entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então eu preciso entender que enquanto o homem não se arrepender dos seus pecados, ele vive sem possibilidade de ter comunhão com Deus. Porque o pecado interrompe a nossa comunhão com Deus. E eu preciso entender também que o pecado, ele escraviza o pecador. A Bíblia Sagrada vai nos dizer no Evangelho de João, capítulo 8, verso de número 34. Olha o que a Bíblia Sagrada vai nos dizer. João, capítulo 8, o Evangelho, verso de número 34. Olha. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que não abandona o pecado, ele é escravo do pecado. Por quê? Porque o pecado escraviza. Outra coisa que o pecado gera na vida do ser humano: o pecado conduz o homem à morte eterna. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, verso de número 23, está escrito assim, Romanos 6 e 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado conduz o homem ao quê? À morte eterna. A uma vida eterna sem a presença de Deus. Pecado, o salário do pecado é o quê? A morte. O pecado conduz o homem a uma eternidade sem Deus. Mas a Bíblia diz, mas o dom gratuito, de graça, é a vida eterna em Cristo Jesus. Enquanto o homem decide pecar, ele tem uma recompensa. Qual é a recompensa? A morte eterna. Só que enquanto o pecado oferece a morte, Deus, através do seu Filho, nos oferece de graça a vida eterna. E por último, eu preciso entender que o pecado exclui o homem do céu. Nós temos aí duas referências na nossa apostila, 1 Coríntios 6, de 9 a 10, e Apocalipse 22 e 15. Eu vou estar lendo Apocalipse, capítulo 22, e o verso de número 15. Apocalipse, nosso último livro aí, capítulo 22, e o verso de número 15. Você pode aí fazer essa leitura. Diz o texto sagrado: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Querido, somente Jesus tem o poder de perdoar os nossos pecados. Com esta palavra, eu quero dizer para você, não continue vivendo uma vida na prática do pecado. Corra para o Senhor Jesus Cristo, pois Ele é poderoso para perdoar os teus pecados e te dar a oportunidade de ter uma vida com Ele lá no céu de glória. Deus abençoe a todas as nossas famílias, Deus abençoe a todos os nossos amigos, que esta palavra frutifique no seu coração e que o Espírito Santo do Senhor lhe convença da necessidade de se arrepender dos seus pecados, para alcançar o perdão dos seus pecados, para ter o direito de morar no céu de glória com Ele. Quero fazer uma oração por todos aqueles que, mais uma vez, participaram de mais uma lição do nosso projeto Minha Família Fazendo Missões. Amado Deus, Pai querido, nós estamos aqui diante da Tua presença. Na oportunidade estaremos em diversos lares, transmitindo a Tua palavra através de todas as famílias que fazem parte desse projeto. A minha oração é que a Tua bênção esteja sobre cada uma delas, sobre cada lar neste momento, onde a Tua palavra será transmitida, onde este culto será realizado. Que a Tua graça alcance cada vida, cada família, cada pessoa amiga que estará ouvindo esta palavra, e que haja salvação de almas para a glória do Teu nome. Que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Assim te pedimos em nome de Jesus e por fé nós te agradecemos. Forte abraço
Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Minha família fazendo missões, trazendo água ao encontro dos sedentos. Minha família fazendo missões, fazendo ID com amor em todo tempo. Minha família fazendo missões.